Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, depende do horário que os amigos vão assistir essa aula, mas provavelmente agora à noite, né? Nós estamos online, já em gravação, nesse dia 7 de maio de 2021, ainda diante de uma terrível pandemia que atingiu até, tu vê que coisa impressionante, o ex-jogador de vôlei, o Renan Dalsotto, que inclusive tem a minha idade, eu até joguei vôlei na época, não com ele, mas contra ele em Porto Alegre, quando eu era jogador de vôlei lá em Porto Alegre. Ele era atleta da Sojipa, eu era atleta do Grêmio Náutico União, e ele sempre permaneceu nessa área do esporte, né? Começou estudando arquitetura, desistiu, virou atleta mesmo, profissional, e eu enveredei para geologia, depois para o direito, e aqui estou ainda na área do direito. E eu fiquei sabendo que essa noite passada, ele teve que fazer uma traqueostomia, né? Que é abrir um buraco aqui no esôfago para poder respirar diretamente sem passar pelas vias nasais e pela boca, etc. Então, a situação não está muito boa, embora ele seja um atleta com histórico de atleta, como dizia o presidente, não adianta nada, porque o vírus é terrível. E ele continuava em atividade praticamente, sendo treinador da seleção brasileira. Não tem como ser treinador de vôlei sem estar em forma e praticando esporte. Tu vê que essa pandemia o atingiu, esse vírus é letal e ele parece que está melhor em recuperação depois que houve esse procedimento, mas chegou a quase ser entubado. Espero que se recupere com certeza. Gilson chegando, a Gabriele, o Marcos. Estou fazendo uma aproximação aqui nesse momento para falar da gravidade da situação, para que todos continuem se cuidando. E são pessoas que, em tese, não teriam problema de saúde, mas que estão sendo atingidos efetivamente. Na minha cidade de Santo Ângelo, semana passada, faleceu o pai e o filho no mesmo dia, ambos contaminados pela Covid. Não sei se eu escapei dessa, mas já estou vacinado, né? Com quase 61 anos, daí vou fazer em outubro 61, já em Itapema nós já atingimos 59 agora e as comorbidades estão sendo vacinadas até com idade menor. Então já me submeti a essa vacina, mas continua muito complicado, né? Quem conseguiu já chegar na vacina, que bom. Mas não deixem de se vacinar assim que tiver à disposição, qualquer uma que seja. Não dê papo e ouvidos para a conversa de que a vacina tal é melhor que a vacina tal. Praticamente todas são o mesmo efeito. E impede que a pessoa, mesmo sendo contaminada, impede que vá ao hospital, que já é uma grande coisa, né? Estando vacinado, o vírus de fato traz uma gripezinha, mas desde que esteja vacinado, senão é complicado. Bom, eu quero dizer para vocês que na turma da manhã de segunda-feira, eu estava em viagem para Brasília, na segunda-feira, eu voltei na quarta, e eu dei aula durante uns 20, 30 minutos e deixei um vídeo à disposição deles. Não é o que eu vou fazer aqui com vocês, até porque eu tenho tempo e nós temos certeza que a aula presencial, online, é muito mais interessante. Mesmo assim, eu coloquei ali acima, eu vou repetir aqui, eu coloquei o link desta aula que eu disponibilizei, que é uma aula do ano passado, de outubro do ano passado, exatamente no dia do meu aniversário, 13 de outubro. Eu gravei uma aula sobre esse conteúdo que nós vamos ver hoje, então eu deixo à disposição também para quem quiser assistir. Então, hoje a aula aqui comigo, nós vamos ter aula online, né, síncrona, e depois, se quiserem assistir uma aula sobre o mesmo assunto de forma um pouco diferente, também fiquem à disposição. É só para acrescentar o conteúdo e deixar disponível também
essa aula do semestre passado que trata do mesmo assunto. Então, eu anotei aqui que nós pergunto se estão ouvindo, estão enxergando bem, está tudo ok, o som, a imagem. Vamos deixar a chamada mais perto das 9 horas. A Leonora diz que está ok. Temos 19 alunos. Gilson, meu assessor por assuntos legalistas aqui, a Ana Vitória, o Arthur, a Beatriz, boa noite. Carlos, o Francisco, o Gabriele, o Gilson, o Guilherme, o Gustavo, a Jane, o João Gabriel, a Laiane, a Leonora, o Luciano, o Marcos, a Pamela, a Samara, a Sarita, todos estão aqui, o Carlos Diego entrou agora. Sejam todos bem-vindos. Então, se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo, estão enxergando, nós vamos retomar. Boa noite, Carlos. Nós vamos retomar aquele slide número 12 que nós paramos na semana passada, quando nós estávamos ingressando no assunto despesas de caráter continuado, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. O assunto que nós estamos tratando é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós falamos já em aulas passadas sobre a origem, né, histórica, né, da lei, que foi quase que uma imposição constitucional, e foi uma imposição constitucional fabricar essa lei de responsabilidade fiscal, mas também pela demora, em razão de não ter sido produzido rapidamente. A Constituição é de 88, e vejam, a lei de responsabilidade fiscal é de 2000. Olha o tempo que demorou, ou seja, 12 anos até que se fizesse a lei. Então, a imposição histórica, pela história, a imposição veio um pouco mais pelo FMI, que tinha dívidas com o Brasil e que queria que o governo brasileiro agisse, administrativamente falando, como uma empresa, de forma gerencial, ou seja, tratar a coisa pública de forma mais eficiente, mais planejada, mais transparente, mais gerencial, ou mais eficiente, como o próprio artigo 37 coloca como um dos princípios da administração pública. Então, o FMI fez uma cartilha, eu já expliquei isso para vocês, impôs isso ao Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente. Ele fez, então, o projeto de lei, mandou para o Congresso, e lá foi aprovado, né? Com alguns vetos, depois houve algumas emendas, depois houve alguns vetos, mas o foco principal da Lei de Responsabilidade Fiscal, que seriam, então, as diretrizes, é o planejamento e a transparência na gestão pública. Essas duas são as diretrizes. Quais são os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal? Só repetindo, né? Corrigir os desvios ao longo da gestão pública, evitar gastos desnecessários e manter um equilíbrio fiscal, né? Manter um equilíbrio entre receitas e despesa. Basicamente é o que a gente colocou para vocês. Então, eu vou abrir aqui o slide para que a gente possa, a partir do ponto que paramos, nós vamos compartilhar aqui um slide dessa unidade, né? Dessa unidade 2, sempre lembrando que a gente antecipou a unidade 3, que a gente já passou, e a unidade 2 é o que nós estamos passando para vocês hoje, mas já vimos a unidade 3, que é o controle administrativo. Então, vejam aqui os objetivos, né, desta ação planejada e transparente. Os objetivos é prevenir riscos, corrigir os desvios, né, durante a gestão pública, e estabelecer o equilíbrio fiscal, né, entre receitas e despesa. Isso evita que fiquem obras inacabadas, despesas públicas não pagas, atraso no pagamento de salário. E aqui eu lembro vocês o caso, né, mais recente do estado do Rio Grande do Sul, né, que é o meu estado, em que o governador anterior, e esse também, atual, não conseguiu mais pagar, né, a remuneração dos servidores. Não conseguiam pagar em dia a remuneração dos servidores, ou seja, o equilíbrio econômico e financeiro do Estado estava quebrado, estava desestabilizado, não havia equilíbrio, estava desequilibrado. Se o Estado tivesse obedecido fielmente à Lei de Responsabilidade Fiscal, provavelmente não estaria nessa condição. Parece que agora vem o dinheiro da Covid, aí parece que o governador usou esse dinheiro para pagar o salário também e tal, né, principalmente o pessoal da área de saúde, para deixar em dia, para combater a pandemia.
houve um reequilíbrio, né? Isso vai ser, inclusive, investigado nessa CPI, o repasse desse dinheiro da Covid para os governadores e prefeitos, no sentido de saber se eles investiram efetivamente esse dinheiro federal no gasto da prevenção da pandemia. Então, a ação planejada e transparente, que são as duas diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecida já no artigo 1º da lei, ela visa, né, ao fixar essas diretrizes, ela visa prevenir os riscos fiscais, corrigir os desvios, ou seja, à medida que não está arrecadando, já evitar os gastos sem suporte financeiro, e isso traz, com certeza, o equilíbrio, se estabelece ou traz o equilíbrio econômico-financeiro na gestão pública. Então, essas são as informações iniciais. E aí nós falamos dos relatórios bimestrais, o primeiro relatório bimestral previsto no artigo 9º da lei, que diz que o gestor deverá sempre, a cada 2 meses, apresentar um relatório para o Tribunal de Contas dizendo sobre a arrecadação. Ou seja, tem que demonstrar que está arrecadando aquilo que estava previsto na lei do orçamento, e essa arrecadação normalmente é a arrecadação tributária, embora haja também uma arrecadação não tributária. A cada 4 meses, nós falamos também para vocês, eu estou colocando aqui o slide, também há necessidade, uma obrigação, se o gestor não apresentar esses relatórios, ele tem que pagar, ele tem que devolver 30% do seu subsídio. Então, se for o prefeito, 30% que ele ganhou durante um ano, ele tem que devolver se ele não cumprir esses prazos. Já estou antecipando aqui as sanções pela não obediência à lei da responsabilidade fiscal. Esse relatório quadrimestral obrigatório, além do bimestral, esse relatório quadrimestral, ele apresenta novamente as receitas e apresenta agora as despesas. E com ênfase na lei de responsabilidade fiscal, ela dá ênfase às despesas com o pessoal. Por quê? Se vocês não sabem, do que se arrecada pelo Estado brasileiro, seja na União, seja no âmbito dos Estados-membros, né, dos 27 Estados-membros, mais o Distrito Federal, mais os 5.470 municípios, o maior gasto é com o pessoal, é com o salário dos servidores, né, que a gente chama corretamente de vencimento dos servidores, né, mais as horas extras, mais os outros benefícios que os servidores têm que compõem a remuneração. O vencimento é o básico, o vencimento mais algumas gratificações e mais alguns direitos inerentes à carreira, né, o plano de carreira a gente chama de remuneração, que é o conjunto do pagamento do servidor. Então, o gasto com os servidores, o gasto com o pessoal é de importância, né, superior dentro da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal se preocupa muito com esse gasto. Por quê? Porque é o maior gasto que a administração pública no Brasil faz. Então, esse relatório de 4 em 4 meses, que tem que ser entregue pelos municípios, pelos estados, pela União, aos tribunais de conta, eles têm que apresentar essa arrecadação dos 4 meses e apresentar os gastos realizados com o pessoal e outros gastos de caráter continuado nesse relatório quadrimestral. Então, isso é o que nós vamos ver a partir do slide número 12, né, que nós paramos na última aula. E aí pergunto se está tudo ok, se vocês até aqui está tudo ok, nós podemos passar adiante. Então, o artigo 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal abriu uma discussão, ela prevê, né, uma fórmula correta de se gastar o dinheiro público, ou seja, o artigo 15 e 16 nos apresenta alguns cuidados previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal que o gestor deve se preocupar, deve estar preocupado. Então, houve uma definição do que seja despesa pública no artigo 15 e no artigo 16. Despesa pública é todo ato de criação de uma nova despesa ou expansão de uma despesa antiga ou aperfeiçoamento de uma despesa antiga. Por exemplo, se tu quiseres criar mais um cargo dentro da administração pública, essa criação de um cargo significa uma despesa pública de caráter continuado. Por quê? Porque a pessoa que fizer o concurso e ocupar esse cargo, ou se esse cargo for em comissão, a pessoa que for nomeada a ocupar esse cargo, ela vai ficar por um tempo recebendo valores da administração pública durante um tempo razoável.
Então, é considerado, né, todo o ato de criação, expansão e aperfeiçoamento de despesa, desde que ultrapasse mais do que um exercício financeiro, e quando tu cria um cargo, é porque tu quer que o cargo fique durante um longo tempo. Quando tu cria um programa de governo, em tese, tu quer que ele dure um longo tempo. Um programa de governo tipo um Bolsa Família, um programa tipo FIES, um programa tipo Minha Casa Minha Vida, um programa tipo auxílio emergencial, é uma despesa pública com caráter continuado, e para que essas despesas públicas, ao serem criados através de um ato, né, de criação, expansão ou aperfeiçoamento de algum programa, vamos supor que o governo quisesse aumentar o gasto com auxílio Bolsa Família, por exemplo, esse aperfeiçoamento num programa já existente ou a criação de um outro programa, né, ele precisa, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, estar acompanhado, esse projeto de lei que vai criar essa despesa, é necessário, ela precisa estar acompanhada, esse projeto de lei, que vai ser enviado ao Parlamento, de uma estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Ou seja, tem que demonstrar quanto vai ser gasto com a criação deste cargo novo, no ano que ele vai ser criado e nos 2 anos subsequentes, ou nos 2 exercícios subsequentes. Você sabe que o exercício financeiro na administração pública, ele coincide com o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu, quando falo aqui em 2 exercícios, são 2 anos de forma consecutiva. O que eu estou dizendo aqui? Que a Lei de Responsabilidade Fiscal disse assim: o gestor, prefeito, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, procurador, presidente do Ministério Público, sei lá, o promotor público, presidente do MP, procurador-geral do Estado. Se tu quiseres criar um cargo novo de mais um promotor numa comarca nova, ou um desembargador quiser criar mais 2 cargos de desembargador, ou governador, se o senhor quiser criar mais uma secretaria e mais cargos dentro dessa secretaria, calma, o senhor tem que nos apresentar uma estimativa deste impacto no orçamento, que já está aprovado, e o impacto financeiro do gasto efetivamente a ser feito com esses cargos. Professor, o governador não quer criar cargo, ele quer criar um programa de moradia popular estadual. É uma criação de uma despesa pública de caráter continuado, precisa, para que seja enviado à Assembleia Legislativa, é necessário que o governador envie junto essa estimativa de impacto. Afinal, quantas casas serão construídas? A que custo? A que preço? Isso tem previsão na lei do orçamento? Ah, se não tem, então tem que alterar a lei do orçamento. Mas tem previsão no PPA? Não, tem previsão no PPA. Tem previsão na LDO, que eu falei na última aula, que é as diretrizes para o ano seguinte? Tem. Então, não tem no orçamento. Então, vamos alterar a lei do orçamento, vamos criar esse programa de moradia popular, mas temos que apresentar, junto com o projeto, uma estimativa. Quanto a gente acha que vai gastar, né, financeiramente falando, com este programa de governo chamado Moradia Popular no Estado. Pessoal, isso vale para o Estado, vale para os municípios de qualquer tamanho, pode ser município grande, São Paulo, pode ser um município pequeno, Bombinhas, Porto Belo, Tijuca, Itapema, pode ser um município médio, como Balneário, como Itajaí, pode ser um município grande como Joinville, Chapecó, sei lá, pode ser Florianópolis, todos devem respeito à mesma lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei federal. E ela abrange todos, ela atinge a todos. Então, qualquer gestor público de qualquer um dos poderes, ao criar, ao expandir, ao aperfeiçoar um programa de governo, aumentando os custos, a lei de responsabilidade fiscal passou a exigir, a partir de 2000, que esse gestor apresente um impacto. Olha, me diga claramente aqui para o parlamento que é o que aprova os projetos de lei, diga ao parlamento qual a estimativa desse impacto de gasto, para que haja clareza, transparência na aprovação desses cargos ou desses programas e que não se crie algo que não possa ser pago no futuro. Professor, mas antes da lei de responsabilidade fiscal, como é que era isso? Era um descontrole. O prefeito acordava de manhã, resolvia fazer uma praça, ele
contratava uma empresa para construir a praça. Vejo que antes de 93 não tinha nem lei de licitação, ele acordava e dizia, eu vou fazer uma praça. Não tinha plano plurianual, não tinha lei de diretriz, não tinha lei do orçamento, não tinha necessidade de um projeto de lei aprovando esse ato. Esse ato poderia ser feito sem ter uma estimativa orçamentária e financeira, ou seja, poderia ser construído e não ser possível pagar essa despesa no futuro. E ficava essa dívida para o outro gestor, para o outro prefeito, e aquilo virava uma bola de neve até que o município quebrava e aí não pagava o Estado já não pagava a União, a dívida interna se avolumava e a irresponsabilidade na gestão pública era a tônica, era a lógica. Então a lei de responsabilidade fiscal disse, ô gestor, calma lá, se tu for fazer alguma despesa pública de caráter continuado, o que é caráter continuado? Aquela que tem mais de 2 anos de duração. Tu tens que estimar este impacto na lei do orçamento e estimar o custo disso no aspecto financeiro. Além disso, o gestor tem que declarar e assinar que esta despesa tem previsão na lei do orçamento e tem dinheiro em caixa para fazer frente a essa despesa. Pô, professor, aí ficou bom. O gestor agora não vai poder criar mais uma despesa nova sem ter dinheiro em caixa para fazer frente a essa despesa. Exatamente. Esse, teoricamente, é assim que está na lei de responsabilidade fiscal. Se não tiver, né, esse projeto de lei que for para o parlamento, para ser aprovado esse projeto de programa novo, ou criando cargos novos, ou criando uma secretaria ou um ministério novo, se isso não estiver acompanhado dessa estimativa e dessa declaração do ordenador de despesa, essas despesas estão irregulares. Elas trazem lesão ao patrimônio público e são, com certeza, não autorizadas. Professor, mas quem é que controla se o prefeito está enviando essa estimativa de impacto, essa declaração? O controlador interno tem a obrigação de assinar junto ao projeto de lei que vai para a Câmara, junto com o prefeito, ele assina a estimativa de impacto e a declaração do ordenador de despesa ele assina junto. Então, quer dizer que o controlador interno faz um autocontrole, né, o alto poder de controlar a si mesmo, quando da criação de uma despesa pública considerada, então, de caráter continuado. E aqui nós temos, né, uma definição, vamos ver se está aqui, tem uma definição aqui no slide 13. No slide 13 nós temos a definição. O que é uma despesa de caráter continuado, segundo o artigo 17? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Carlos. Ok. Uma despesa de caráter continuado. Primeiro, tem que ter lei autorizativa ou uma medida provisória, que é um projeto de lei que já entra em vigor na sua edição. A medida provisória depois vira uma lei, né? Ela tem que ser convertida em lei. Ou algum ato, um outro ato normativo, por exemplo, uma resolução no âmbito da Câmara de Vereadores. A criação de cargos é por resolução, não é por lei. Então, depende do poder, é um outro ato normativo que não derivado de lei. Mas essa despesa deve fixar obrigações legais de sua execução por período superior a 2 exercícios, ou seja, se o exercício coincide com o ano civil no Brasil, 2 anos consecutivamente esse gasto. Professor, e se for uma despesa só momentânea, né, como o senhor deu o exemplo aí dessa despesa do auxílio emergencial, não é uma despesa que vai durar 2 anos, não se sabe, mas a princípio ela ainda não é considerada uma despesa de caráter continuado. É um programa emergencial para atender pessoas que sem renda por um período de 6 meses e tal. Então, essa não é ainda, para essa despesa não há essa obrigatoriedade de estimativa de impacto, nem mesmo o ordenador precisa declarar que tem dinheiro em caixa ou previsão orçamentária, porque é uma despesa não de caráter continuado. Agora, todas as despesas, pessoal, que tem essa feição de ser derivado de lei ou de medida provisória ou de ato normativo qualquer e que fixe a obrigação por um período, obrigação de pagamento por um período superior a 2 anos, essa despesa deve ser considerada de caráter continuado e aí se exige aquela estimativa de impacto orçamentário e a declaração do ordenador de que tem dinheiro em caixa para fazer frente a essa despesa, ok? As despesas com o pessoal, que eu alertei vocês que é de suma importância na administração pública brasileira, estão previstas, o tratamento das despesas com o pessoal
estão previstas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é importante que vocês leiam esses artigos que eu cito aqui, né, para que vocês possam complementar esse estudo. Se o Gilson quiser colocando aqui, eu sei que o Gilson está sempre pesquisando as leis, a gente estuda leis, né, o direito é isso, o estudo das leis, para que possamos aplicá-las corretamente. Esses 3 artigos são os artigos que se preocupam, né, com a despesa com o pessoal. Então, vem aqui o Gilson e nos coloca aqui, ó, para efeito dessa lei complementar, entende-se como despesa total com o pessoal o somatório dos gastos do ente da federação, qualquer um, né, União, Estados e Municípios, com ativos, e eu fiz uma lista aqui, né, em quadros, aqui, ó, os ativos, inativos, pensionistas, relativo a mandatos eletivos, né, que são os eleitos pelo povo, cargos, pode ser cargos efetivos ou em comissão, funções ou empregos públicos, né, na Caixa Federal temos empregos públicos, no Banco do Brasil temos empregados públicos, empregos públicos civis, militares ou membros de qualquer, e de membros de qualquer poder. E com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimento, que é o básico, mais as vantagens fixas e variáveis, subsídios dos políticos, são subsídios, não são vencimentos, proventos, aposentadoria, hora extra, vantagem, etc. Ou seja, todos esses gastos são despesas com o pessoal, serão configuradas como despesa com o pessoal. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra também serão contabilizados com outras despesas de pessoal, certo? Ou seja, quando eu substituo um servidor concursado por alguém contratado provisoriamente, por um tempo curto, esse gasto também é considerado despesa com o pessoal. A despesa total com o pessoal será apurada somando-se a realizada no mês, em referência com as 12 imediatamente anteriores. Então, quando se calcula o gasto com o pessoal num ente federativo, se pega 12 meses. É a média dos 12 meses que nos importa. Então, se o município pode gastar no Poder Executivo até 54% da sua receita corrente líquida com pessoal, tem que fazer a média dos 12 meses, o mês em vigor e mais 11 para trás. Avança mais um mês, sobe mais um mês lá atrás e calcula-se essa despesa com o pessoal. Vejam que a despesa com o pessoal, ela compõe os ativos, inativos, pensionistas. Professor, mas o inativo não é pago pelo Instituto de Previdência? A pensionista também não é pago pelo Instituto de Previdência? Sim. Então, estes gastos com inativo, pensionista, claro que este gasto não vai entrar nesses limites que eu estou passando para vocês, né, à medida que eu vou falando aqui. Por exemplo, nos municípios, 54% da receita corrente líquida pode ser gasto com servidores do Poder Executivo e até 6% no Poder Legislativo. É claro que nesse cálculo não entram os inativos e os pensionistas, porque eles têm um instituto de previdência ou próprio ou estão ligados ao regime geral de previdência, que é o INSS. Então, nós vamos ver isso. Então, todas essas despesas, elas são despesas com o pessoal, só que para fins de limite de gastos com o pessoal, e aqui eu coloco um exemplo, né, previsto aqui no artigo 1920, ó, despesa com o pessoal no município, 60% da receita corrente pode ser gasta no município com o pessoal, desde que seja até 6% no âmbito do legislativo, leia-se Câmara de Vereadores, e até 54% no Poder Executivo. Para esses limites aqui, eu afasto os gastos, né, com inativos, que eu coloquei aqui, não se enquadram os inativos, os incentivos, aqueles pagamentos para as pessoas saírem voluntariamente do serviço público, ou seja, demissão voluntária, ou indenização, aquelas indenizações que se pagam na hora de demitir alguém também não se calcula junto para fins destes limites de gasto com o pessoal. Tá ok? Então, vejam, a Lei de Responsabilidade Fiscal se preocupou com despesas de caráter continuado, mas deu uma ênfase muito grande à questão das despesas com o pessoal. Gilson, tu tens como ver para mim os limites de gasto que ele coloca aqui, mas tem uns limites na lei de responsabilidade fiscal para os estados e para a União também. Para a União me parece que é 49% no Poder Executivo, alguma coisa assim.
O que tem limite maior de gasto com o pessoal são os municípios. A União e os estados, o limite até é menor, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não sei onde é que está na lei, especificamente. Boa noite, professor. Oi. Tá aí, né, eu acho que é nesse artigo 20 que eu coloquei aí, ó, que ele consta União 50%, Estado 60% e município 60%. Ah, tá ali, tá ali. Onde é que tá aqui, ó. Isso, no artigo 20. No artigo 20, exatamente. Ó, se perguntarem, e eu vou perguntar na prova para vocês, prestem atenção, anotem isso. Os limites de gasto com o pessoal estão previstos na Constituição? Não, elas estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, veja, na esfera federal, 2,5% no Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União, 6% para o Judiciário, para manter os tribunais superiores, né, o STF, o STJ, os tribunais regionais federais, né? 40,9% para o Poder Executivo Federal, destacando 3% para despesa de pessoal decorrente de que dispõe tal. 0,6% para o Ministério Público Federal, da União, né, federal. Na esfera estadual, 3% para o Legislativo e Tribunal de Contas, então as Assembleias Legislativas não podem gastar mais que 3%. Claro, o orçamento do Estado é maior, 3% é o suficiente e sobra dinheiro. 6% para o Judiciário, que tem os desembargadores, juízes, etc. E 49%, como eu falei, para o Poder Executivo Estadual. 2% para o Ministério Público dos Estados. Na esfera municipal, aqui não consta a Defensoria Pública, né, federal e estadual, mas deve estar incluído aí, não sei se está incluído junto no... Eu não saberia dizer com certeza se está incluído junto aqui no Ministério Público, nos 2% do Ministério Público, acho que não. Na esfera municipal, 6% para o Legislativo, leia-se Câmara de Vereadores, e 54% de gasto com pessoal é o limite máximo do Poder Executivo. Professor, e se ultrapassar esses limites? Bom, aí existem algumas regras, né? Se ultrapassar esses limites, vamos ver se eu coloquei aqui, é ato nulo, artigo 21, vem e diz o seguinte, é ato nulo de pleno direito, aumento de despesa, quando tu estiveres fora desses limites, ou seja, não atendidas as exigências do artigo 16 e 17 e os limites do artigo 20, o gestor ele fica preso, né? Ele fica submetido a um controle rígido do Tribunal de Contas. Por quê? A cada 4 meses, pessoal, tem que mandar um relatório para o Tribunal de Contas do Estado, para a União, manda para o Tribunal de Contas da União, e esses tribunais de contas é que fazem essa fiscalização. O controlador interno, eu disse para vocês que também deve controlar isso, mas ele, ao enviar o relatório, quem manda para os tribunais de contas é o próprio controlador interno, ele que manda esses relatórios. Ele pede que o pessoal de finanças termine o relatório, ele recebe os relatórios, né, num padrão já definido, e remete via eletrônica para os tribunais de contas. O Tribunal de Contas, então, ele recebe a informação, ele confere essa informação. Ele vê se está sendo feito o cálculo certo, e se tiver estourado o limite de gastos com o pessoal, é feita uma notificação ao prefeito, ou ao governador, ou ao presidente da República. Ou seja, o prefeito, ao receber a notificação de que está gastando acima do limite previsto na lei de responsabilidade fiscal, ele não pode conceder qualquer vantagem ou aumento de remuneração, não pode criar novos cargos, empregos e funções, ele não pode admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ou seja, ele fica engessado. Ou seja, a lei de responsabilidade fiscal colocou um engessamento aos gestores que são irresponsáveis quanto ao gasto com o pessoal. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Isso não tinha antes de 2000, antes da lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101, nós não tínhamos esse controle. Então, eu cheguei a advogar para municípios que o prefeito gastava 80% com o pessoal. Professor, mas aí arrecadou 100 milhões, gasta 80 milhões com o pessoal no ano. Isso acontecia. E ainda tem alguns lugares que acontece.
né? Raros, mas ainda acontece. Eu lembro que quando nós assumimos em 2017, né, agora, antes desse segundo mandato, que eu assumi como vice-prefeito, a primeira preocupação depois da eleição foi entrar no site do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e olhar o limite de gasto com o pessoal do município de Itapema. E me deparei assustadamente, me assustou quando eu vi que o município de Itapema gastava 60% somado 60% só no âmbito do Poder Executivo do município. 60% só no âmbito do Poder Executivo. E o prefeito já tinha recebido 4 notificações, ou seja, em 4 relatórios de gestão fiscal, aqueles relatórios quadrimestrais, ou seja, já fazia 16 meses que o município ultrapassava o limite de gasto com o pessoal. Isso me chamou a atenção, as notificações estavam ali, o prefeito de então recebeu isso. Não estou aqui criticando, isso é um fato, né? É um fato transparente. E eu, na época, como vice-prefeito, sabedor dessa problemática e dessa teoria que eu estou passando para vocês aqui, e dos atos que passariam a ser nulos, né, se nós não resolvêssemos esse problema, eu chamei a prefeita eleita e disse: prefeita, nós estamos num mato sem cachorro. Além de outras dívidas que, porventura, possamos encontrar, nós temos que resolver esse problema de gasto com o pessoal. Então, ela disse: mas o que eu faço? A primeira coisa é fazer uma reforma administrativa e diminuir, né, o número de cargos em comissão, suspender as horas extras dos servidores até que a gente consiga equilibrar as contas. Para baixar de 60% para 54% demorou um ano, porque como ele é computado sempre aquele mês que tu gastou e mais os 11 meses anteriores, essa média ela vai diminuindo aos pouquinhos, não adianta tu baixar num mês, porque ela ainda calcula os outros meses. Então, tu baixou para 58, mas nos outros 11 meses tu gastou 60, então vai dar quase 60 de novo. Aí tu baixa 54, mas tem os outros meses que ainda tem 60% de gasto. Então, nesta média, demora um ano praticamente para a gente conseguir limitar os gastos com o pessoal aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso traz uma série de consequências, né? Baixar 12avos por vez. A cada mês tu baixou um pouco, vai baixando mais um pouco, vai baixando mais um pouco, mas isso até passar os 12 meses tu ainda tá. Então, quando nós tivemos as nossas contas submetidas ao Tribunal de Contas no final do ano, eles estavam querendo não aprovar nossas contas porque nós estávamos acima do limite. Aí nós explicamos para o Ministério Público do Tribunal de Contas e para os auditores que nós tínhamos feito a lição de casa, nós tínhamos cortado na carne de 315 cargos em comissão. Em Itapema nós reduzimos para 140 e poucos cargos, porque os outros 60 cargos são diretor de escola, vice-diretor de escola, que são cargos em comissão, embora em comissão, mas eles são servidores efetivos obrigatoriamente. Então, cargos puros em comissão, de pessoas que tu traz de fora para fazer parte da administração, eram só 140 e poucos cargos. Então, nós fizemos um corte excepcional, né, de grande monta, e reduzimos de 315 para 140 e poucos. Hoje, ocupam, junto com os diretores de escola, 200 cargos. Então, outra medida foi nomear pessoas do próprio quadro de servidores efetivos nos cargos em comissão. Porque tu já vem pagando para o cara lá 3 mil, 4 mil. Então, tu dá mais uma função gratificada, paga mais 20%. Se tu trouxer uma pessoa de fora, tu tem que continuar pagando aquele efetivo, que está lá dentro já, por concurso, e tu tem que pagar mais os 4 mil do quem vem de fora. Então, não quer dizer que a gente não tenha gente que não seja, que seja não concursado. Temos, mas em pequena quantidade. A maioria dos cargos comissionados são pessoas que já estavam dentro do cálculo de gasto. Então, isso trouxe, e não estou me vangloriando disso, só estou contando um exemplo, né? Isso trouxe a folha de pagamento, o gasto com o pessoal, nesse mês agora de
de abril agora, janeiro, fevereiro, março e abril. No final desse primeiro quadrimestre, que nós entregamos o relatório agora, até fim de maio temos que entregar o relatório, nós estamos com 48% de gasto com o pessoal. 48. 48. O que a Mayra está caindo ali no sistema, acho que ela está com a internet fraca. Então, desses 60% de gasto com o pessoal, nós conseguimos reduzir. Isso são 12% na folha de pagamento, 12% de redução. Isso significa o que na prática? Que tu tem 12% de uma folha de 10 milhões, tu tem 1,2 milhões por mês. A folha de pagamento em Itapema beira 8, 9, 10 milhões, 8, 9 milhões praticamente. Então, se tu reduz 12% de uma folha, tu estaria gastando 10, hoje tu está gastando 8 milhões e pouco na folha. Então, sobra 1 milhão, cada 2 meses, tu tem 2 milhões, tu faz uma creche, por exemplo. Uma creche sai 2 milhões. E isso é assim que se administra para que a gente não tenha gastos excessivos. Se houver essa verificação de gasto com o pessoal, Gilson e demais alunos, né? Mayra, acho que agora estabilizou a Mayra, a cada quadrimestre, né? Então, final de abril tem que entregar até fim de maio esse relatório quadrimestral, depois finaliza em agosto, tem que entregar em setembro, finaliza em dezembro, até final de janeiro tem que entregar o terceiro quadrimestre, né? Então, como é um relatório de 4 em 4 meses, são 3 relatórios por ano, para que o Tribunal de Contas possa controlar esse gasto da despesa com o pessoal. Aqui eu coloquei, pessoal, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, no slide 17, eu coloquei aqui, ó, atingido o limite de 95%. Esse 95% é um limite prudencial que a gente chama. Isso significa o quê? Que se tu pode, no âmbito do município, gastar 54% com o pessoal no Poder Executivo, presta atenção. Se a lei diz que tu pode gastar 54% com o pessoal no Poder Executivo, tira os inativos, pensionistas, que eu falei para vocês que isso não conta, quando chega em 51,30% de gasto, acende uma luz vermelha. Esse é o limite prudencial. Ou seja, o Tribunal de Contas ele avisa, o prefeito, ele faz um relatório, né? Eu tô falando assim que o prefeito, mas é um relatório, né? Uma notificação que diz, olha, prefeito, presta atenção, o senhor já está no limite prudencial de gasto com o pessoal. Se o senhor passar desse limite de gasto prudencial, o senhor não pode mais conceder nenhuma vantagem para os servidores, nenhum aumento, nenhum reajuste, nenhuma adequação, nem criar cargos novos, nem empregos novos, nem função graficada nova, não pode alterar a estrutura do plano de carreira, não pode contratar hora extra, ou seja, o limite prudencial de 95% do limite máximo já impõe algumas providências por parte do prefeito, governador ou chefe de qualquer poder, né? Presidente da República e etc., dentro dos limites que a lei estabeleceu, que nós lemos ali acima. No legislativo do município é 6%, então, quando chegar perto dos 95% dos 6%, tem que tomar as atitudes indicadas pela lei de responsabilidade fiscal. Como não nomear para cargos comissionados, não criar cargos novos, não dar aumento para os servidores, né? Então, tem que estancar o gasto com o pessoal para obedecer os limites. Professor, mas eu posso gastar os 54% no Poder Executivo Municipal? Posso, mas ao chegar no 51,30%, que é 95% dos 54%, já vai acender uma luz vermelha ou uma luz azul. Quem é colorado não gosta que diga que é luz vermelha, pode ser uma luz azul, né? A gente chama de luz vermelha porque é uma ambulância vermelha, então chama atenção, é uma emergência a luz vermelha. Então, no momento que se atinge, né, e que é constatado isso pelo Tribunal de Contas, já há uma notificação de controle de gastos para que não se estoure os limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. Eu coloquei aqui, ó, que os municípios com menos de 50 mil habitantes, esse controle de gasto com o pessoal pode ser 6 em 6 meses. Então, os relatórios que seriam 4 meses podem ser 2 relatórios, 6 em 6 meses. Eu não sugiro isso para prefeitos de municípios pequenos, porque é muito melhor, muito mais fácil controlar os gastos com o pessoal a cada 4 meses do que deixar estourar 6 meses e fazer apenas 2 controles anuais. Daqui a pouco passou o ano, tu acha que está tudo ok e tu está gastando
fora do limite previsto na lei. Então, embora haja essa previsão legal de apresentar os relatórios para municípios com menos de 50 mil habitantes, apresentar relatórios semestrais, eu sugiro que se mantenha a apresentação de 3 relatórios quadrimestrais, porque o controle evita, né, os desvios mais curtos de tempo, mais periodicamente, né? É uma opção. Gilson, essa opção tem que ser informada ao Tribunal de Contas. O município tem 30 mil habitantes, ele tem que mandar um ofício para o Tribunal de Contas e dizer, ó, eu vou apresentar os relatórios de gestão fiscal não 4 em 4 meses, eu vou apresentar, conforme prevê o artigo 63, inciso 1, eu vou apresentar em 6 em 6 meses. Aí o Tribunal de Contas já fica esperando que o relatório seja 6 em 6 meses. E aí ele vai fazer o controle de gasto com o pessoal 6 em 6 meses. Tá ok? Tá claro isso? Se não fizer a comunicação de que vai fazer em 6 meses, é 4 em 4 meses. Aí automaticamente tem que obedecer os limites do artigo 12 lá, né, que eu mostrei para vocês. Artigo 9º, aliás, o artigo 9º da lei que prevê esses limites. Tá legal? Estamos entendendo aqui a forma de controle? A verificação é feita a cada 4 meses, atingido 95% do limite de gasto é chamado atenção. A revisão geral anual do servidor é aquela revisão inflacionária, né, da perda inflacionária no vencimento do servidor. O que diz a Constituição, inciso 10 do artigo 37? Que, mesmo estourando o gasto com o pessoal, teria que conceder essa revisão geral, corrigir essa perda do vencimento pela inflação. Só que já tem decisões do STJ, não sei se chegou até o STF, acho que não, no STJ já tem decisões em ações de servidores, de sindicatos de servidores, exigindo esse repasse, né, da inflação, nos casos em que o limite já estourou o limite máximo. E aí o STJ disse, não, se tu estourou mais de 54% do Poder Executivo Municipal, não dá para dar nem a revisão geral anual, senão vai aumentar mais essa despesa, vai aumentar mais essa extravagância. Então, atingido o limite de 95% até os 100%, aí tudo bem, tu pode continuar concedendo a revisão. A partir do momento que tu estourou o limite máximo do 100% permitido, seria os 54% no município, no Poder Executivo, ou 6% no Poder Legislativo Municipal, aí, eu estou dando exemplo do município, mas isso vale para o Estado e para a União, aí sim, passando dos 95%, já se impede, né? Já tem decisões que impedem que se passe qualquer tipo de benefício aos servidores, né? Então, havia uma dúvida quanto a isso e agora ficou pacificado essa situação. Vamos adiante. O que fazer se ultrapassar o limite, né? Então, nós temos aqui a previsão do artigo 22. Eu peço que o Gilson nos coloque aqui o artigo 22. Acho que eu não coloquei aqui no slide. Inicialmente, não considera aumento, revisão. Artigo 22, o Gilson coloca aqui, ó, verificação do cumprimento. Ó, se a despesa total exceder por 95%, serão vedados o poder, concessão de vantagem, aumento, reajuste, criação de cargo, emprego e função, aumento da estrutura de carreira, né, mexer no plano de carreira, que seria uma readequação, provimento de cargo público, admissão e contratação, mesmo que tenha concurso feito, não dá para chamar quem é do concurso, contratação de horas extras, ou seja, sucessivamente tu tem que ir eliminando o gasto com o pessoal, atendendo a essas recomendações da lei, né? Então, além disso, pode a lei de diretrizes colocar outras situações, ainda além da lei de responsabilidade fiscal, ela prevê que, além disso tudo aqui posto no artigo 22, pode-se prever mais algumas coisas. E a própria Constituição, no artigo 169, parágrafo 3º e 4º, diz, ó, parágrafo 3º, para o cumprimento dos limites estabelecidos como base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar, referida no caput, que é a lei de responsabilidade fiscal, a União, Estados e Municípios adotarão os seguintes providências: redução de pelo menos 20% de cargos com comissão e função gratificada, ou função de confiança, e a exoneração de servidores não estáveis. Olha a que ponto a Constituição
Chega. A Constituição é mais rígida que a própria lei de responsabilidade fiscal. Na lei de responsabilidade fiscal não prevê exoneração de servidores não estáveis, aqueles que estão ainda nos 3 primeiros anos do estágio probatório. Esses poderão ser exonerados se o gasto com o pessoal não for eliminado. E como é que se calcula isso, professor? Vejam, nos 2 quadrimestres seguintes ao excesso de gasto com o pessoal, tem que eliminar 1/3 no primeiro quadrimestre e 2/3 do excesso no segundo quadrimestre. Então, o gestor tem 8 meses para voltar aos limites da lei de responsabilidade fiscal. Então, quando nós pegamos o município ali de Itapema, né, o exemplo prático, em 2017, eu avisei, prefeito, a senhora tem 8 meses. Ah, mas o outro prefeito não cumpriu isso. O problema é dele, não vamos pensar o passado é dele, e o problema é dele, ele está respondendo isso no Tribunal de Contas. O que nós temos que fazer agora é eliminar 1/3 no primeiro quadrimestre e 2/3 no segundo quadrimestre, ou seja, ao longo de 2 quadrimestres, 8 meses, nós temos que tomar essas atitudes previstas na lei para que a gente gaste até o limite de 95% do limite máximo. E a gente conseguiu agora atingir 48%, ou seja, nós 6% abaixo do limite máximo. E 3% e pouquinho do limite prudencial. Então está tranquilo. O município que gasta 48%, 47%, o ideal seria gastar 46% com o pessoal no âmbito dos municípios. Esse é o ideal. O prefeito que consegue atingir essa meta de gastar com o pessoal 46% da sua receita corrente líquida é um prefeito que faz obras, porque sobra dinheiro para fazer muita obra. E quem faz obra, a população reelege, acha bom, e de fato, as obras aparecem, né? Embora tenha outras políticas públicas a serem desenvolvidas, a obra é uma coisa que aparece muito. Então, eu sempre, quando oriento os prefeitos, o prefeito não adianta gastar tudo com o pessoal. Isso não é política pública, isso é RH, é como se o prefeito fosse um gestor de RH. Então, o servidor tem que ganhar bem, tem que ganhar corretamente, pagamento em dia, mas não pode gastar todo o dinheiro arrecadado no município, no estado ou na União com o servidor. Aí tu não faz política pública nenhuma, não faz saneamento básico, não faz escola, não faz creche, não faz posto de saúde, não compra remédio, não compra merenda, não tem uniforme, não tem assistência social, não tem nada. Agora, se tu diminui os teus gastos com o pessoal a um patamar de 46, 47, aí, máximo 48, bom, aí sobra dinheiro para muita coisa. Professor, além do gasto com o pessoal, qual é o segundo maior gasto dos entes da federação? O segundo maior gasto é o funcionamento da máquina, que é o custeio da máquina. Professor, o que é custeio da máquina pública? Gasolina, papel, internet, telefone, aluguel de carro, aluguel de patrola, cimento, areia, ferro, tubo, tudo que tu gasta que não é com o pessoal é o custeio. Mas tem mais um gasto, aí tem o terceiro maior gasto, que é o gasto de capital, que a gente chama, que são as obras que ficam edificadas. É o próprio posto de saúde, a própria escola, o viaduto, esses são gastos de capital. Então, vejam, olha o raciocínio. Se eu gasto 60% com o pessoal, mais uns 30% e 5% de custeio, me sobra 5% para obras. E aí, tu é um mau gestor, porque não vai aparecer obra nenhuma. No momento que tu diminui o gasto com o pessoal para 45%, 46%, 47%, soma mais 35% de custeio, ainda até sobra aí uns 10%, 12% para gastos de capital, gastos de obras, de infraestrutura, que é o necessário para que haja um crescimento sustentável tal, do ente federativo. Então, aqui estão as regras, pessoal, não sei se vocês entenderam, aqui estão as regras de quem passa do limite prudencial previsto na lei de responsabilidade fiscal. Teria inicialmente o previsto no artigo 22, que é o que o Gilson colocou aqui no chat, eliminar esses excessos em dois quadrimestres, sendo 1/3 no primeiro e 2/3 no segundo. Professor, quem é que controla isso? O Tribunal de Contas vai, no momento que ele notifica o gestor, ele começa a acompanhar
essa eliminação desses excedentes. Ele começa a controlar isso a cada 4 meses, vai passar um quadrimestre, ele já vai fazer o controle. Passou mais 4 meses, ele vai cobrar que tu tenha reduzido o gasto com o pessoal aos limites da lei. Senão, tu vai ter que pagar de multa, o gestor vai pagar de multa 30% do seu subsídio anual. Certo? Então, se o prefeito ganha 10 mil por mês, ele vai ganhar 120 mil por ano, mais 10 terceiros, 130 mil, ele vai ter que devolver uns 40 mil de multa por ter ultrapassado os limites de gasto com o pessoal e não ter reduzido nos quatro meses. Eu não vi ainda o Tribunal de Contas de Santa Catarina aplicar essas multas. Parece que agora vão começar, eu não sei. Os prefeitos que eu assessorei e o município de Itapema, que eu sou vice-prefeito, eu não vi passar. Então, não vi nenhum gestor ali, mas não sei o que está acontecendo com os outros gestores de outros municípios, ou mesmo de Itapema, que no passado ultrapassaram o limite, se pagaram ou não. Até vou pesquisar para saber se o Tribunal de Contas está fazendo isso. Professor, e se tu estás no último ano do mandato e passa o limite de gasto com o pessoal, daí tu não tem mais 2 quadrimestres, aí tem que se reduzir o gasto pessoal imediatamente, senão tu vai sofrer essa sanção administrativa, que é uma multa de 30% do subsídio anual que tu recebeu. Então, eu alerto os prefeitos, os presidentes de Câmara, olha, se tu tiver o final de mandato, abre o olho, porque no final do mandato não vai ter tempo de gozar desse prazo de 2 quadrimestres para reduzir o gasto com o pessoal. Tu tem que reduzir imediatamente até o final do teu mandato. Senão tu vai terminar o mandato e não cumpriu a lei. Tu tem que cumprir dentro do teu mandato essa exigência. Tá ok? Aqui está a previsão, né, do Código Penal brasileiro, que é o artigo 23 da Lei 10.028. Essa Lei 10.028 de 2000, ela foi a lei que alterou o Código Penal. Quando veio a Lei da Responsabilidade Fiscal, o Código Penal também foi alterado e foi incluído alguns crimes no Código Penal e criado umas infrações administrativas. No caso do artigo 5º da Lei 10.028, ela capitulou como infração administrativa, né? Deixar de ordenar ou promover na forma e nos prazos a execução de medida para redução do montante de despesa total com o pessoal. Então, multa de 30% dos vencimentos anuais, né? Responsabilidade pessoal do gestor. Então, não interessa se tem RH, se tem secretário da Fazenda, quem vai ser penalizado com 30% do seu vencimento anual, que no caso do prefeito é o subsídio dele do ano, é o chefe do poder. Então, essa lei nós vamos tratar mais adiante. A Lei 10.028 é uma lei que alterou o Código Penal e criou algumas outras sanções que agora estão consagradas nessa lei aí. Seria a lei penal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Professor, por que não colocaram lá dentro da lei complementar? É que para alterar o Código Penal, que é uma lei ordinária, não dá para ser por lei complementar. Então, houve a necessidade de criar uma lei ordinária separada da lei de responsabilidade fiscal para alterar o Código Penal, que é uma lei ordinária. Então, por isso que houve essa... Legal? Além disso, pessoal, são 20 horas. Eu vou fazer a chamada. E... Oi. Fala. Pode falar, Gilmar, pode falar. Não, professor, tô testando a conexão aqui que tá ruim pra caramba. Ah, tá. Eu vou entrar aqui Eu vou entrar no Diário Online e vou chamando vocês para que a gente possa fazer a chamada. São 8 horas, daí a gente segue. Hoje eu quero ver se eu concluo toda essa lei de responsabilidade fiscal, assim como eu fiz com a turma da manhã de segunda-feira, e ainda assim vou liberar para vocês depois um vídeo de uma aula do semestre passado para que vocês também assistam, que trata desse mesmo assunto. Eu só estou dando mais uma oportunidade de vocês terem uma aula extraordinária, né? Também com esse professor, que foi gravado no semestre passado.
Vamos à chamada, deixa eu entrar aqui. Por favor, daí vocês abram o microfone, né, e me ajudem aí a enxergar o pessoal que está sem microfone, que responde no chat ali, vocês me ajudam aí. Fiquem de olho no chat. Quem responder pelo chat, vocês me passem ao mesmo tempo. Hoje é dia 7 de maio. Deixa eu ver uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 21 de maio é a nossa M2, certo? Então, a gente tem mais uma aula dia 14 para preparar vocês para essa prova do dia 21 de maio. Aline Ferreira Fonseca está aí? Sim, professor, presente. Bom, boa noite. Ana Luísa de Freitas? Não? Ana Vitória Pacheco? Presente. Obrigado. Arthur de Souza Fernandes? Presente, professor. Tá entendendo a aula, meu amigo Arthur? Sim, sim. Ah, então tá. Não, porque eu fico falando aqui, ninguém fala nada, daqui a pouco estão dormindo e eu tô aqui falando pro Não, computador. mas tá tranquilo de entender, professor. Tá bem boa a aula. Tá, joia. Beatriz Andreazzi. Presente, professor. Obrigado. Carlos Diego. Boa noite, professor. Presente. Boa noite, Carlos. Daniel Tonquio. Presente, professor. É Presente. japonês mesmo, Tonquio? Não, não. De japonês não tenho nada. Não? Não, só aparece. Então tá. Só aparência. Daniela de Souza Neto, da Rosa. Daniela. Daniela, não. Douglas. Presente, professor. Obrigado. Felipe Pérez. Felipe Pérez. Não. Felipe Storck. Não. Francisco Gentil Neto. Presente, professor. Ok, obrigado. Gabriele Leão. Presente, professor. Ah, criança ali. Ai, a minha pequena tá chorando. Presente, Ó. professor Gabriele. Obrigado. Gilmar Alves Siqueira. Boa noite, professor. Boa noite, Gilmar. Gilson Alcântara. Presente, professor. Obrigado. Giovanni Christian. Presente, professor. Valeu. Guilherme Álvaro. Guilherme Álvaro. Guilherme Gomes. Presente, professor. Guilherme Comper. Presente. Obrigado. Gustavo Brívio. Presente, professor. Obrigado. Jane. Presente. A Jane João tá Gabriel. Tá ok. O João Gabriel Barbeta. Tá aí? João Professor, Gabriel ele também. Professor, ele Sem colocou microfone. presente ali no chat. Tá ok. Johannes Schmidt. Presente, professor. Ok. Júlia Mafra. Júlia Mafra. Não. Laís Albino. Laís Albino. Laiane Lins. Presente, professor. Ok. Leonora Schroeder. Presente, professor. Ok. Letícia Golan.
Letícia. Luciano Lentz. Presente. Ok. Mayra Gleide, que estava com a internet fraca. A Mayra Gleide. Mayra. Marcos Lúcio. Presente, professor. Ok. Maria Clara. Butegal Moura. Maria Clara. Matheus Formento. Matheus Sagaz. Tá ali. Ele colocou presente chat. ali no Pamela chat. da Rocha. Tá ok. Pamela da Rocha. Pamela da Rocha, não. Pamela da Costa. Presente. Ok. Pamela Saramento. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Ricardo Henrique Kupfer. Kupfer, presente, professor. Ricardo Kupfer. Rodrigo Chiptosk. Presente, professor. Ah, mas quanta consoante tem ali, né? É complicado, professor. Complicado. Tem uma Sempre tive vogal que ali no soletrar. meio ali. Faltou uma vogal. É, não tem como acertar aqui. Chiptosk. Ah, não, tem uma vogal ali. Chiptosk. Agora eu vi. Samara Padilha. Samara, Presente. Mara, já coloquei. Mara tá aí. Sara. Quem é o Presente. cachorro, hein? É teu, Sara? É sim. Segura o bicho. Sarita. Sarita. Solange. Presente. Ok. Tatiele. Professora, a Tatiele avisou no WhatsApp ali que ela não conseguiu conectar na aula hoje, tá? Tá, então vamos lá. Sarita não respondeu. Pamela Cancelier não respondeu. Professora, Maria a Sarita Clara. disse presente ali no chat agora. Tá. Sarita entrou ali. Tá, ok. Então, Pamela Cancelier. Maria Clara Butegal. Letícia Golan. Laís Albino. Júlia Mafra. Guilherme Álvaro. Felipe Storck. Felipe Pérez. Daniela Souza e Ana Luísa de Freitas. Essas não responderam. Estes e estas não responderam. Estou salvando aqui a presença. Presente, prof. Quem é? Ana Luísa. Ana Luísa Freitas, ok. Isso, obrigada. Obrigado. Fica por aí, não vai fugir. Deixa eu só colocar a presença da Ana, já retornamos para a aula. Vocês querem fazer um intervalinho? O que vocês acham? Tocamos direto. O que vocês acham? Tocamos? Eu que sabe. Poxa, mas eu passo para vocês a bola e vocês mandam de volta. Vocês estão cansados? Podemos tocar. Eu estou sentado aqui, vocês também estão, né? Não tem problema. Quando eu dou aula em pé, caminhando, aí o suador é grande, aí o ar-condicionado bufa. Vocês conseguiram se livrar de mim do ar-condicionado, senão vocês iam estar tudo congelado essa hora aí. Eu boto em 16, 17 o ar-condicionado. Só que agora, a distância aí, a gente se livra do professor, né? No ar-condicionado, pelo menos. Vamos lá. Então, vamos seguir. Tá ok?
Bom, aqui então já falamos, vamos para o slide número 22, que é a questão da transparência. Vejam que até agora nós tratamos do planejamento, praticamente, né? Que é a primeira diretriz da lei de responsabilidade fiscal. Ela trabalha duas diretrizes, o planejamento e a transparência. A transparência começa a surgir, além de estar previsto no artigo 1º, ela aparece aqui como uma obrigação no artigo 48. Professor, então, em suma, o planejamento significa fazer um bom plano plurianual, uma boa lei de diretriz orçamentária, uma lei do orçamento ajustada, certa, estimando receitas e despesa, controlar os gastos com o pessoal, arrecadar o que tem que arrecadar e provar isso para o Tribunal de Contas a cada 2 meses e provar para o Tribunal de Contas a cada 4 meses que tu está arrecadando e gastando com equilíbrio. Entre receitas e despesa tem que haver um equilíbrio. E não ultrapassar os gastos com o pessoal acima dos limites. Se fizer tudo isso, eu serei um bom prefeito, um bom gestor, um bom presidente da Câmara, um bom governador, um bom deputado, presidente do Congresso, do Senado, um bom diretor do Fórum, presidente do Tribunal de Justiça, for desembargador. Exatamente. Baseado nisso, nesses parâmetros, se tu tiver dentro desses parâmetros, pode dormir tranquilo. Eu lembro quando eu já era assessor jurídico de prefeitos no Rio Grande do Sul, quando surgiu a lei de responsabilidade fiscal. Tinha prefeito que queria rasgar o diploma e sair correndo. Não podiam nem ver falar nessa lei de responsabilidade fiscal. Primeiro, porque não entendiam ela. Segundo, que pegou os prefeitos na metade do mandato, né? O cara já estava eleito ali uns dias e aquilo apareceu assim como sendo um bicho-papão, né, na época. E aí tinha que fazer audiência pública, tinha que fazer os relatórios, não tinha modelo de relatório, os contadores não sabiam o que tinham que enviar para o Tribunal de Contas. Num primeiro momento, até ajustar, né, sabe que as melancias vão se ajustando dentro da carroça na medida que a carroça vai andando, né? Então elas vão se ajeitando. Então, na medida que foram sendo produzidos relatórios, doutrinas acerca do assunto, o próprio governo federal, com o BNDES, produziu, junto com o Instituto lá do Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Administração Pública, que é o IBAN, Administração Municipal, perdão, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal esse instituto produziu um material de orientação para os prefeitos e valeu para os governadores e para o presidente da República. E aí os órgãos de controle, que é o Tribunal de Contas, que é o maior órgão de controle de contas, ele produziu modelos de relatórios. E aí as empresas que prestam serviço de informática para os municípios, para o Estado, eles adotaram os modelos e vendem, né, alugam esses programas de computador com esses modelos já baixados, né, nos programas da contabilidade. Então, hoje é muito fácil de produzir esses relatórios de gestão fiscal e relatório resumido de 2 em 2 meses, um relatório completo de 4 em 4 meses, porque já tem modelo, já tem a pessoa paga o IPTU, já vai aquele número do pagamento que vem do banco já vai direto para o relatório, já começa a somar quanto está sendo recebido de IPTU, de TBI, de ISS, de taxas, então já vai se calculando o gasto com o pessoal a partir dos recebimentos e tal. Então vejo que agora a coisa está mais tranquila. Bom, isso é o planejamento. Uma boa lei do plano plurianual, quando tu te elege, tu tem ali um tempo para fazer, né, no início do primeiro ano, daí tu tem que fazer todo ano uma lei de diretriz, uma lei de orçamento, enviar ao Tribunal de Contas os relatórios bimestrais e quadrimestrais, não gastar mais do que se arrecada, não gastar acima do limite de gasto com o pessoal e agora realizar as audiências públicas. Estas audiências públicas, elas são obrigatórias e elas precisam ser comprovadas. Formalmente, precisa ter uma ata de cada uma dessas audiências e precisa ter uma lista de presença assinada por os presentes, com o nome da pessoa, com o CPF da pessoa, para que o Tribunal de Contas possa conferir se a transparência na gestão fiscal de fato aconteceu. Então, vejam, as 3 leis orçamentárias precisam ser submetidas à audiência pública. Então, lá no Poder Executivo, que faz o PPA
que faz a LDO e que faz a LOA, a Lei do Orçamento, elas precisam fazer no mínimo três audiências no primeiro ano do mandato, uma para cada lei orçamentária, uma para o PPA, uma para a LDO e uma para a LOA. Depois, ao enviar os relatórios quadrimestrais ou para municípios pequenos que optam por relatórios semestrais, quando volta esses relatórios precisam ser submetidos à audiência pública também. Precisa o prefeito apresentar o relatório do Tribunal de Contas, o que o Tribunal de Contas apontou, o que está certo, o que está errado, o limite de gasto com o pessoal, se está certo, se está errado, se está dentro dos limites. Tudo isso tem que ser apresentado na Câmara de Vereadores, se for no âmbito do município, na Assembleia Legislativa, se for relatórios do Estado, e no Congresso Nacional tem que haver também as audiências públicas para apresentação do resultado do parecer dos tribunais de contas acerca dos relatórios. Professor, que legal! Então eu consigo acompanhar a gestão pública através desses relatórios que estão disponíveis na internet, mas que são explicados em audiências públicas a cada 4 meses. Eu tenho uma audiência pública apresentando esses relatórios na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Vereadores. Então eu posso acompanhar no meu município se o prefeito está gastando dentro do que prevê a lei de responsabilidade fiscal, se ele arrecadou nos 4 meses aquelas metas de arrecadação, se ele está gastando acima ou abaixo o limite de gasto com o pessoal, se ele tem dívidas consolidadas e não pagas, a cada 4 meses é possível saber isso. Ou seja, essa periodicidade na apresentação dos relatórios e na transparência dos relatórios e dos encaminhamentos e sugestões do Tribunal de Contas, esses precisam ser divulgados em audiências públicas com ampla divulgação. Essas audiências precisam ser convocadas pelo rádio, pela televisão, pelo jornal, pelo site do município, pelo site do Estado, se for o Estado que for fazer, pelo site da União. Tudo tem que estar amplamente divulgado. É claro que alguns municípios colocam no rádio mais vezes, coloca um carro de som na rua, coloca um cartaz, um outdoor convocando para as audiências públicas. Depende de cada ente, né, de cada gestor, né, essa ampla divulgação. Mas a lei fala que esses relatórios precisam ser submetidos à audiência pública com ampla divulgação. Está dito isso na lei, no artigo 48. Vejam que o artigo 48 da Lei da Responsabilidade Fiscal, ele foi alterado. Ele foi alterado incluindo mais algumas coisas ali. Então, se o Gilson Pamela Saramento, eu já vejo a presença dela. O Gilson tiver ali o artigo 48 para colocar para nós aqui, nós podemos dar uma olhadinha nesse artigo 48, Gilson. Vê se tu coloca para nós enquanto eu corrijo aqui a presença da Pamela Saramento. Não, professora, eu consegui responder. É a outra Pamela. É uma Pamela Qual que é a não, outra? que não respondeu. Pamela. A Pamela que não respondeu. Deixa eu ver aqui. Pamela da Rocha. Pamela da Rocha. Okay. Eu acho que é essa mesmo, professora. Ela relatou ali no grupo que ela está com bastante problema. Obrigada. Isso, tá ok. Pessoal que está com problema, depois assiste no YouTube a aula que eu vou disponibilizar ali, tá? Eu vou disponibilizar essa aula de hoje aqui, que eu estou fazendo agora, e mais a aula do semestre passado, se vocês quiserem assistir. O Gilson colocou aqui o artigo na íntegra, né, o artigo 48. Ó, são instrumentos de transparência na gestão fiscal aos quais será dado, Gilson, ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico. Então, o site da transparência, que é uma lei federal, que prevê e obriga todos os entes da federação a incluir essas contas públicas no site da transparência. Então, tu entra lá em Transparência Brasil, no Google, tu vai abrir esse site. Nesse site, tu consegue clicar no estado, clicar no município e entrar nas contas públicas. Esse é o meio eletrônico de transparência. Então, o plano plurianual, o orçamento, a lei de diretrizes, as prestações de contas, o relatório resumido, o relatório completo de gestão fiscal de 4 em 4 meses, o resumido de 2 em 2 meses, e as versões simplificadas desses documentos
devem estar disponíveis por meio eletrônico de forma permanente. Também diz o parágrafo único aqui do artigo 48, preste atenção, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular. Isso é o quê? Realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e de discussão. Então, quando o Executivo elabora o PPA, a LDO e a LOA, antes de enviar para a Câmara de Vereadores ou para a Assembleia Legislativa, se for no âmbito do Estado ou no âmbito da União, no Congresso Nacional, tem que submeter a audiência pública. E depois, lá na Câmara de Vereadores, lá na Assembleia Legislativa ou lá no Congresso, tem que fazer outras audiências públicas também. Tem que repetir o que o Executivo fizer de audiência, tem que repetir no Legislativo. Então, durante o processo de elaboração, quem é que elabora essas leis orçamentárias? O Executivo. E quem é que discute? O Legislativo. Então, durante o processo de elaboração e discussão, significa que em ambos os poderes tem que ter audiência pública com participação popular e tal. A transparência também será assegurada mediante incentivo à participação popular e realização de audiência. Está repetindo aqui, né, no parágrafo 1º. Liberação ao pleno conhecimento da sociedade em tempo real das informações, que é o site da transparência. Esse inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 48 é o site da Transparência Brasil, que já está em vigor, já está funcionando, inclusive. Liberação de pleno conhecimento, é o mesmo aqui. O 3, adoção do Sistema Integrado de Administração Financeira de Controle, que atenda a um padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo. Então, esse sistema integrado é o que eu falei para vocês, que é um sistema de informática que possibilita a troca de informações, inclusive entre os entes da federação. Diz aqui o parágrafo 2º, que foi incluído por uma lei nova, a Lei 156, né? A Lei Complementar 156 diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecido pelo órgão central de contabilidade da União, que é um padrão, as quais deverão ser divulgadas em meio eletrônico de amplo acesso. É o site da transparência também. Então, aqui nós temos aqui no artigo 48 várias modificações. O texto foi feito em 2000 e essas alterações se deram em... Deixa eu ver quando é que é essa lei aqui, em 2016, né? Teve uma alteração forte, 2016, agora, onde é que está aqui? Algumas alterações que foram também em 2009. Em 2009 teve uma alteração grande na lei de responsabilidade fiscal, criando o site da transparência, etc. e tal. Vejam, cliquem ali em cima da Lei Complementar 131, que vocês vão ver as alterações sobre a transparência e sobre o tempo necessário para que os municípios todos ingressassem no site da transparência. Isso já passou o tempo, já estão todos já inseridos, ok? Então, a transparência da gestão fiscal e o incentivo à participação popular em audiência durante a discussão, elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA, né, na Comissão de Orçamento e Finanças e etc. Então, aqui está tranquilo. Contas, bom, as contas do Poder Executivo devem ficar o tempo inteiro à disposição da população, o que não era antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320 de 64, que é a Lei das Finanças Públicas, dizia que tinha que ficar 60 dias à disposição da população. Então, ficava janeiro e fevereiro do ano seguinte as contas. Agora, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as contas do Poder Legislativo e Executivo ficarão juntas, né, fechadas de forma concomitante, e ficarão todo o exercício, né, à disposição junto ao Poder Legislativo no site, né? Hoje não se imprime mais a contabilidade pública num livrão, assim, que antes era um livro grande. Hoje está tudo no site da transparência, então
fica direto, né, à disposição dentro do site da Câmara ou da Assembleia. Bom, o relatório resumido, aquele que eu falei para vocês que tem que ser entregue a cada 2 meses, ele tem um prazo previsto no artigo 52, que é a cada 30 dias após o encerramento do bimestre. Então, passado janeiro e fevereiro, né, é feito, então, o final de um bimestre, 30 dias depois tem que entregar. Janeiro, fevereiro e final de março tem que entregar. Passou março e abril, final de maio tem que entregar. Passou maio e junho, final de julho tem que entregar um relatório. Então, isso as datas que são estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e estão estabelecidas aqui no artigo 52. Então, quem for contador público ou quem for trabalhar como controlador interno tem que estar atento a esse artigo 52 das datas de entrega dos relatórios resumidos, aquele que apresenta a arrecadação bimestral do ente da federação, do órgão público. E o relatório completo, que é 4 em 4 meses, é esse que eu estou colocando aqui, que é o relatório de gestão fiscal. Então, nós temos 2 relatórios, 2 em 2 meses, um relatório resumido e um relatório completo a cada 4 meses. Então, um relatório resumido a cada 2 meses e um relatório de gestão fiscal que é completo a cada 4 meses. Então, dias após o final do primeiro quadrimestre, tem que entregar o relatório completo. Janeiro, fevereiro, março e abril, no final de agosto, entrega um, né, porque abril fecha um quadrimestre, agosto fecha outro, dezembro fecha outro, 30 dias após a cada quadrimestre, que são abril, agosto e dezembro, tem que entregar o relatório. Quem é que assina o relatório? Né? Os gestores, prefeito, governador e presidente, junto com o chefe do controle interno, coordenador do controle interno, sei lá o nome que se dê. Controlador-Geral da República, deve ser no âmbito da União, deve assinar também esses relatórios. Então, vejo que esse relatório é de conhecimento do controle interno, antes de ir para o Tribunal de Contas, ok? As contas, diz o Gilson aqui, artigo 49, as contas apresentadas pelo chefe do Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício no respectivo Poder Legislativo. Antes era 60 dias, agora é 365 dias. A prestação de contas da União conterá demonstrativo do Tesouro Nacional, das agências financeiras oficiais. Esse aqui é mais para a União, né? Incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, especificando os empréstimos, financiamentos, concedidos, recursos. Por isso que quando uma fake aí dizia que tem que abrir a caixa preta do BNDES porque estão emprestando dinheiro, ninguém está sabendo. Gente, a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe ao gestor público da União, que é o presidente da República, apresentar essa prestação de conta dos empréstimos feitos pelo BNDES para quem emprestou. Então, isso aqui estava tudo às claras, não tem como esconder isso. Tanto que foi feita uma perícia agora, uma investigação, uma tomada de contas no BNDES e não se encontrou nada que já não estava nos relatórios de gestão fiscal. Então, os empréstimos foram feitos, se foram feitos para quem devia, não vamos discutir isso, mas se foram feitos e foram pagos, deve estar sendo pago, porque estão todos nos relatórios. A fiscalização, agora vem aquilo que nós já falamos na unidade 3, né? A fiscalização da gestão fiscal. Ela é feita pelo Tribunal de Contas, que entrega um relatório para o prefeito, mas entrega o mesmo relatório para o Legislativo. Entrega um relatório do Tribunal de Contas do Estado para o governador, mas entrega para o presidente da Assembleia. Então, quem tem competência para fiscalizar a gestão fiscal nesses relatórios que são entregues bimestralmente e quadrimestralmente? O Legislativo, ele aprova ou não as contas, mas quem analisa em profundidade, tecnicamente, é o Tribunal de Contas. Por isso que o Tribunal de Contas é o encarregado de alertar sobre os gastos, sobre a arrecadação, sobre como está financeiramente funcionando aquele ente da federação, para que não haja desvio de finalidade, desequilíbrio das contas, para que haja uma estabilidade na gestão pública. O sistema de controle interno também é responsável, porque ele assina os relatórios que vão ao Tribunal de Contas. O Ministério Público normalmente fica esperando denúncia, eu entendo que o Ministério Público teria que ser mais ativo, mas, professor, não tem alguém do Ministério Público lá no Tribunal de Contas? Tem também. Então, tem alguém designado do Ministério Público do Estado lá no Tribunal de Contas do Estado.
algum procurador da República, que é o Ministério Público Federal, tem também representação no Tribunal de Contas da União. Então, eles estão presentes na análise desses relatórios, porque eles assinam também os pareceres. Então, quando há uma inconsistência das contas públicas, ou pela falta de arrecadação, ou por excesso de gasto com o pessoal, por exemplo, o Ministério Público já fica sabendo, né? O controlador interno recebe uma notificação acerca disso também, e o chefe do poder, que é aquele que está gastando dinheiro de forma errada, às vezes, também recebe um relatório que vai ser enviado a ele e ao Poder Legislativo. E se as contas forem estiverem excessivamente em desacordo com a legislação, com a lei de responsabilidade fiscal, o Tribunal de Contas vai sugerir a reprovação das contas do Poder Executivo, ou sugerir a reprovação das contas do Poder Legislativo, ou vai sugerir também a reprovação, às vezes, das contas do Poder Judiciário. Ou seja, todos os poderes precisam entregar os relatórios de gestão fiscal, os resumidos a cada 2 meses e o de gestão fiscal a cada 4 meses, e estão sujeitos a esses mesmos pareceres e estão sujeitos às reprovações das contas. Gestor público, pessoal, com conta reprovada não pode ser candidato à reeleição. Por isso que a lei de responsabilidade fiscal tem que ser atendida, tem que ser cumprida fielmente pelos gestores, sob pena deles não poderem ser candidatos num processo de reeleição. Tá ok? E aí nós temos as infrações e os crimes aplicados a quem não cumpre a lei de responsabilidade fiscal. As normas estabelecidas no Brasil hoje para aplicação das sanções por infrações ou crimes estão estabelecidos no Código Penal, lei, que é um decreto-lei, que tem força de lei hoje, né, 2.848 de 1940, a lei a 1079, que é a lei da responsabilidade, lei dos crimes de responsabilidade, que hoje o governador estava submetido a esse julgamento, foi absolvido, né, foi arquivado o processo de impeachment, porque eles entenderam que não se aplicaria, então, ao crime de responsabilidade ao governador pela compra dos respiradores, ou seja, esse processo de impeachment baseado na lei 1079 de 50, o decreto-lei dos crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores, que é o decreto-lei 201 de 67, que é esse aqui. Estão vendo aqui a lei da improbidade administrativa, a 8.429 de 92, e a lei 10.028, que é a lei penal da lei de responsabilidade fiscal, que alterou o Código Penal e alterou a lei do impeachment e alterou também o decreto-lei 201. Então vejo que essa lei 10.028 de 2000, ela altera várias leis. Uma lei ordinária alterando o Código Penal, a lei do impeachment e o decreto-lei 201, que tem hoje força de lei, porque ele foi feito em 67 e hoje ele tem força de lei. Vamos a algumas sanções, olha só. Se o gestor ordena ou autoriza restos a pagar de despesa não empenhada previamente, eu disse para vocês, né, que a lei do orçamento prevê um valor a ser gasto quando se licita e se contrata um serviço, tem que pegar o contrato e já empenhar aquele pagamento, deixar empenhado, deixar reservado lá na lei do orçamento aquela despesa, para que não fique fazendo outras despesas sem garantir aquela que já foi feita. Então, esse empenhamento que é feito no computador, que é bloqueio na lei do orçamento, se bloqueia um valor para pagar uma despesa certa, líquida e certa, é a garantia do prestador de serviço, daquele que vendeu um produto ou uma obra, de recebimento, uma garantia de recebimento. Então, lá no Código Penal, está previsto no artigo 359b que se o gestor ordenar um pagamento que não esteja empenhado previamente, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, preste atenção, artigo 359b do Código Penal, que prevê isso como crime, né? Isso tem que ser julgado no Poder Judiciário, não é uma infração, é um crime. Porque foi o legislador entendeu que isso aqui é grave, então foi capitulado como crime. O Gilson coloca para nós aqui, né, que o artigo 73 diz assim, as infrações
dos dispositivos dessa lei serão punidas segundo o Código Penal e demais normas. Então, eu estou falando aqui do Código Penal, que é aquele gestor que faz um pagamento que não está previamente previsto para ser feito. Então, ninguém pode pagar algo que exceda os limites da lei ou pagar algo que não esteja previsto em lei. É o princípio da legalidade na despesa pública. Então, detenção de 6 meses a 2 anos. Não é uma pena muito exagerada para quem paga algo que não está previsto em lei ou não está empenhado. Agora aumenta um pouco. Vamos para a reclusão de 1 a 4 anos para aquele gestor. Aqui vocês podem imaginar um prefeito, né, um governador, que assume obrigação no último ano do mandato ou da legislatura, se ele for um chefe do Poder Legislativo, de despesa que não possa ser paga no exercício ou dinheiro em caixa para fazer esse pagamento. Não dá para assumir uma despesa no último ano do mandato, senhor prefeito, sem ter o dinheiro em caixa para fazer frente a esse pagamento. Então, quem assume despesa, quem licita e contrata algo que não pode pagar ainda dentro do seu mandato, reclusão de 1 a 4 anos. Que é as famosas pedaladas, né? Vou jogar lá para frente. Então, assumiu a obrigação, empenhou, tem que ter dinheiro em caixa para pagar. Se não fizer isso, vai deixar dívida para o outro e vai sofrer essa pena de reclusão. Eu não vi isso para não passar dívida para o outro prefeito, para o outro governador, para o outro presidente da República. Eu não vi isso acontecer ainda, não vi nenhum prefeito preso, nenhum governador preso por causa disso. Mas a lei é clara, como dizia a regra é clara, né? Como dizia o Arnaldo, o juiz de futebol, né? Pro narrador lá, como é o nome dele lá, o Galvão Bueno. O Galvão Bueno dizia, e aí, Arnaldo, a regra é clara. Assumiu dívidas no último ano do mandato, sem dinheiro em caixa para fazer o pagamento, o Arnaldo César Coelho diz, a regra é clara, a lei aqui é clara. Código Penal 359C, artigo 359C, diz que será recluso, poderá ser, né, sofrer uma sanção penal de reclusão de 1 a 4 anos. Tranquilo? Então, não pode fazer dívida no último ano do mandato sem ter dinheiro em caixa para fazer o pagamento. Ordenar despesas não autorizadas em lei, ou seja, descumprimento puro da lei do princípio da legalidade, que é o primeiro princípio da administração pública. Também reclusão, cilindró, reclusão de 1 a 4 anos. Ordenar despesa não autorizada em lei. Então, assumir despesas sem dinheiro em caixa para fazer frente ao pagamento ou autorizar um pagamento não autorizado em lei. Vou dar um exemplo, o prefeito contrata alguém para um cargo que não existe, que não está autorizado, que não foi criado em lei. Ele bota alguém para trabalhar e diz, me paga esse cara aí, porque já que ele trabalhou, mas ele ocupava que cargo? Não tinha cargo nenhum, ele trabalhou para mim, aí vamos pagar. Reclusão de 1 a 4 anos. Como é que eu vou autorizar o pagamento de algo que não tem autorização legal? Eu chamo alguém para pintar uma escola, o cara pinta, sim, mas tinha autorização legal, foi feita licitação, foi feito contrato? Não, então, reclusão de 1 a 4 anos. Tu está gastando dinheiro público sem autorização legal. Aqui nós temos outra previsão, que é o 359G do Código Penal, também reclusão de 1 a 4 anos. Vejam como é meio padronizado esse... O pior é pintar a casa do próprio prefeito, né? Aí é pior ainda, né? Com o dinheiro público aí tá ferrado. Olha o que diz aqui, Preste atenção nisso aqui, ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa com pessoal. Aquelas despesas que eu falei para vocês lá, criação de cargo, criação de secretaria, iniciar um programa de governo novo, um auxílio, uma bolsa estudante, uma bolsa família, uma bolsa... Qualquer aumento de despesa de caráter continuado nos últimos 180 dias, no final do mandato ou da legislatura, se for chefe do poder legislativo ou judiciário, é crime contra as finanças públicas. É um crime previsto na lei 10.028, que foi incorporada, né, que alterou o Código Penal. Então, ordenar ou autorizar ou executar qualquer ato, fazer um projeto de lei, mandar para a Câmara, aumentando o salário dos professores nos últimos 180 dias do mandato,
é sacanagem, crime, é querer se eleger com isso. Então, a lei disse, ó, nos últimos 180 dias, para tudo, filho. Professor, mas eu fiz concurso em março e o meu concurso foi homologado em abril. O prefeito pode me nomear depois de junho, lá em julho, agosto, setembro, dentro dos 180 dias? Pode. Porque ele não aumentou, ele não acarretou aumento de despesa sem previsão nos últimos 180 dias. O cargo já existia, ele fez concurso antes, homologou o resultado, aí ele pode nomear lá na frente. Pode nomear em dezembro, no final do mandato dele, desde que ele homologue o concurso público realizado antes dos 180 dias. Depois, dentro dos 180 dias, ele pode nomear, mas desde que haja já a homologação dos resultados do concurso. Estou dando esse exemplo porque eu sei que vocês fazem concurso, vão fazer concurso, e vocês ficam preocupados com isso. Poxa, o prefeito disse que não está chamando ninguém no final do mandato porque está findando o mandato dele, é crime. Não. Tem que ver se foi feito o concurso antes do final dos 180 dias do final do mandato. O que é 180 dias do final do mandato? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se ele fizer em junho, está tudo certo. Se ele já fez o concurso, já homologou em junho, pode nomear lá em setembro, outubro, novembro, dezembro, isso não tem problema nenhum. Professor, ele demitiu um secretário e nomeou outro. Não é aumento de despesa, porque essa despesa já vinha sendo feita. Ele só substituiu um cargo comissionado por outro. Não há problema nenhum. Pode acontecer isso. Ele não está autorizando um aumento de despesa, ele está substituindo uma despesa por outra que já havia. Né? Quando aqui fala em ordenar, autorizar ou executar um ato que aumenta a despesa, é criar um programa novo, alguma coisa que não estava sendo paga, aí tudo que for novo não pode ser feito nos últimos 180 dias para evitar que ele use a máquina para se reeleger e deixe despesas não previstas, né, ou despesas exageradas para o outro gestor. Aí nós temos algumas infrações que são de menor gravidade. Professor, eu vou falar no final qual é a diferença de crime e de infração. Crime é mais grave, então foi colocado no Código Penal. Aquilo que não é tão grave foi capturado como infração. Deixar de divulgar os relatórios de gestão fiscal a cada 4 meses é uma infração, não é um crime. Deixar de expedir os atos de limitação de empenho nos casos previstos em lei, quando está se gastando mais do que está se arrecadando, tem que limitar os gastos. Se não fizer isso, é uma infração, não é um crime, mas é uma infração. E a sanção é uma multa de 30% sobre o subsídio anual daquele gestor que fizer isso. Então, não divulgar e enviar os relatórios de gestão fiscal, o resumido e o completo, deixar de limitar os gastos quando não está arrecadando suficientemente, causando um desequilíbrio nas contas públicas, também multa de 30% sobre o subsídio do gestor responsável, que seria o caso do município prefeito, no caso do estado o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, o chefe dos procuradores, cada ente da federação tem os seus poderes e cada poder tem as suas responsabilidades. Outra infração, que também a pena é 30% de subsídio, é deixar de ordenar ou de promover no prazo a execução de medidas para redução de gasto com o pessoal. Então, aqueles limites lá, os 2 quadrimestres que eu falei para vocês lá atrás, precisam ser cumpridos, aquelas medidas, né, de redução de gasto com o pessoal. Se não fizer, não tomar atitude nessas medidas, 30% do subsídio do prefeito tem que ser devolvido lá, e vai ser devolvido a quem? Ao município, né? Porque ele, no fim, ele fez uma má gestão, o município tem que ser indenizado por isso. Quem julga isso é o Tribunal de Contas, né? Mas quem executa é o município, vai uma certidão para o município, então notifica o prefeito, se ele não pagar, se for no estado é o governador, né? Mas se for no município é o prefeito, se ele não paga, ele vai ser inscrito em dívida ativa e vai ser executado como se fosse uma dívida tributária. Mas não é uma dívida tributária. É uma sanção de ato ilícito, não é um tributo. Então, também é executada segundo a Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830, né, de 80, é a Lei de Execução Fiscal que se aplica ao caso dessa cobrança dessa multa. Legal? Fechamos aqui? Eu acho que sim, né? Ah, não. Aqui é a diferença, né? Aqui eu já falei. Por que
por que que o crime é considerado crime e por que que é considerado infração? Aquilo que o legislador entendeu ser mais grave, ele colocou dentro do Código Penal. Aquilo que ele não colocou no Código Penal ficou na Lei 10.028 como sendo uma infração contra a administração pública. E aí é multa pecuniária. Quando é crime, é detenção ou reclusão. Quem aplica a sanção penal é o judiciário, quem aplica a sanção administrativa pelas infrações é o próprio Tribunal de Contas, e quem cobra, se for para o município, é o próprio município, se for para o Estado, é o próprio Estado que cobra a multa. Certo? Então, há uma diferença entre crime, é mais grave, infração, é mais leve. Quem decidiu isso? O legislador que quis fazer assim, ele quis que algumas atitudes por ser mais grave, fossem capituladas como crime, e algumas infrações que foram capituladas como mais leves, ele colocou como infração administrativa, e não precisa ser o judiciário o órgão sancionador. Se for crime, o órgão sancionador tem que ter uma denúncia do Ministério Público. Crime é uma ação criminal própria, né? Que percorre o âmbito do Poder Judiciário. Não se aplica uma sanção penal sem participação do Poder Judiciário. Isso vocês já sabem, porque o Riqueto, o Krieger, o Flávio, todos esses professores bons da Univale aí que tratam de crimes já trabalharam isso com vocês. Meus amigos, encerramos aqui. Vou voltar aqui com o carão aqui, já vou fechar essa coisinha aqui. Nós aqui encerramos o estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, pessoal, prestem atenção. Não adianta o professor aqui se esforçar e tal, nessa sexta-feira à noite, são 9h15 para as 9. Nós termos percorrido todos os liames da lei, todos os detalhes importantes da lei. Eu não trabalhei todos os artigos da lei, com certeza, mas aquilo que é importante para vocês serem bons advogados, inclusive assessores de prefeitos, vereadores, etc., isso aqui é importante, tem que saber. A leitura da lei de forma integral é uma recomendação que eu faço para vocês, porque vocês tenham uma visão mais ampla dos 70 e poucos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela é grande, ela é uma lei federal que se aplica a todos os entes da federação, e é importante que vocês façam uma leitura. O que eu trouxe aqui nos slides e expliquei, e vejo que eu expliquei na primeira aula sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, eu expliquei na segunda aula, coloquei um vídeo à disposição de vocês, e hoje estou colocando mais um vídeo aqui para vocês da aula que eu ministrei no semestre passado, que lá na época era a 11ª aula. Então, eu estou colocando aqui novamente o link, ó. Deixa eu ver aqui se vai funcionar aqui aqui o link, o Gilson já colocou. Então, nesse link, se vocês clicarem em cima dele, vocês vão abrir uma aula diferente dessa, mas que trata do mesmo assunto. Professor, por que eu tenho que assistir essa aula de novo, gravada no ano passado? Porque às vezes eu abordo um pouco diferente, né? Explico de forma diferente, às vezes pode ajudar vocês a tirar alguma dúvida. Não é obrigado a assistir essa aula que eu gravei no semestre passado. Não é obrigado. Mas eu estou recomendando aqui para que vocês possam estudar um pouco mais esse conteúdo tão importante. Vejam que nós já tivemos presidente da República cassado por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, ele contraiu dívidas, não sei, falava em pedalada fiscal e tal, mas está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então é importante vocês, eu vou salvar essa aula hoje, vou colocar no YouTube essa aula de hoje, e vocês já têm acesso a essa aula do semestre passado que trata do mesmo assunto. A aula do semestre passado, inclusive, ela está de 1h30, toda a lei, eu trato toda a lei, desde o início até o final. Certo? Hoje a gente tratou a partir do slide número 12, nesse link aqui que eu estou oferecendo para vocês, o tratamento é de toda a lei, então dá para vocês assistirem antes da prova, guardem esse link aí, salvem ele num grupo de lembrete de vocês. Eu vou colocar também no
no nosso grupo do WhatsApp, né? E depois, hoje à noite ou amanhã, eu já disponibilizo a aula de hoje, dia 7 de maio de 2021, eu disponibilizo também no meu canal do YouTube lá, João Emel, para que vocês possam assistir. Pergunto, antes da gente se despedir, alguma dúvida acerca da lei de responsabilidade fiscal? Tá tudo ok? Tá tudo certo? Na semana que vem, pessoal, como a gente já concluiu o conteúdo, eu não vou iniciar um conteúdo novo antes da prova. Então, na semana que vem, eu vou trazer algumas questões para vocês responderem aqui junto comigo sobre lei de responsabilidade fiscal, sobre controle administrativo. Vou trazer algumas questões de prova antiga aí para a gente discutir. Daí a gente já estuda junto um pouquinho para que na outra aula a gente possa realizar a prova. Então, a prova é dia 21 de maio, e no dia 14, que é a aula que vem, a gente faz alguns comentários, alguma relembrança de alguma coisa e algumas questões que eu possa trazer. Eu vou tirar aqui na hora algumas provas aí que eu tenho, vou colocando e a gente vai respondendo junto para vocês estudarem junto comigo. Tá ok? Estamos conversados? Tudo certo? Alguma dúvida? Estou à disposição. Se tiver alguma pergunta, senão, estão autorizados a me abandonar. Bom fim de semana, se cuidem, não vão para as baladas aí, que ainda o bicho está pegando, então não dá para vocês morrerem. Agora que estão se formando, não vão morrer, né, gente? Pelo amor de Deus, podia morrer lá quando estavam no ginásio, no primário, sei lá. Agora tem que ficar vivo para se formar. Que agora vai ficar bom, vocês vão se formar, vão ganhar dinheiro, vão ficar ricos, vão ajudar o professor, vão levar o professor para um churrasco. E aí nós vamos se divertir, que a vida é isso aí. A vida não é o futuro, a vida é o presente. Tem que curtir o presente, certo? Professor, legal? que figura, cara. Beleza? Não podemos morrer, então, antes de se formar, tá certo? Não, agora não é hora agora. Já tinha tanto tempo para morrer, agora não dá mais, agora tem que ficar vivo. Agora que vocês já estudaram tanto. Isso aí, professor, né? Isso aí. Como é que depois de estudar 5 anos vão morrer agora? Não pode morrer, ainda mais de um bichinho que tu nem enxerga, não dá nem para dar uns tapas no bicho. Então não dá para morrer agora, tem que deixar. E o churrasco nós vamos fazer junto quando vocês estiverem se formando, nós vamos estar tudo vacinado. Nos Estados Unidos está sobrando vacina, lá os caras estão vacinando até criança de 8 anos lá já. E nós estamos aqui esperando dose, segunda dose, primeira dose, tem que liberar tudo. Parece que os americanos vão nos atender e vão mandar uma sobra. Tem 60 milhões de vacinas sobrando lá. Até tem turista indo para lá para se vacinar, já tem turismo de vacina agora. O pessoal está indo lá, paga 20 centavos de dólar por uma vacina, para quem é turista, quem não é americano. Uma barbada ainda, imagina. Só que aí o governo teria que agenciar para trazer isso para cá, né? Em vez de levar o turista para lá, trazer para cá, né? Mas tem a África toda para ser vacinada. Os americanos estão vacinando os turistas para não trazer nova cepa de doença e tal, né? Aqui é 600 a dose. Não, essa dose, Gabriela, ela é soro só, né? Porque não tem venda de vacina fora o Sistema Único de Saúde. Não tem como comprar essa vacina fria aí. Aquela enfermeira ganhou 600 de cada um daqueles trouxas lá e aplicou soro, né, no braço dos caras lá, coitado. São uns malandros também, né? Malandro demais se atrapalha. Tá legal, gente? Obrigado, boa noite, tudo é bom. Encerro aqui a gravação, ficando à disposição mais alguns minutos. Eu vou dar tempo de eu salvar essa aula e colocar no nosso canal do YouTube. Uma boa semana, máscara, lavar as mãos. Feliz Dia das Mães, quem for mãe já aí, feliz Dia das Mães. E lembre que as mães diziam, né? Lava a mão antes de comer, lava a boca, lava não sei o que. Lembra que a mãe sabe das coisas. As mães nem conheciam o vírus, já mandavam a gente fazer as coisas certas. Por isso que a mãe tem que ter um espaço no céu, algum lugar que elas têm que ficar. Legal? Beijem a mãe de vocês com carinho. Um abraço a todos. Boa semana.